Vamos lá, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou aqui gravando esse videozinho nas férias, mas vamos atualizar as notícias do Fluminense neste domingo, né? Dia 7 ou dia 6? Dia 7 de janeiro de 2024. Deixe seu like aqui embaixo, como eu sempre peço. Se inscreva aqui no Raiz Tricolor também, que isso ajuda bastante a gente aqui. Beleza? Aquelas principais notícias para você chegar no domingo bem informado. Devo dizer que as notícias não são muito boas, não. Tá trabalhando na sinceridade. Vamos lá, para pelo menos começar com uma que parece ser positiva, tá? Uma notícia do meu amigo Dedé Onelei, lá da Web Rádio Fluminense. Ele postou esse tweet aí, ó, que tá aí na tela. Léo Fernandes está em negociação com o Peñarol para a temporada de 2024. O Léo Fernandes, que é uruguaio, saiu do Peñarol lá do Fênix, né, que é um time minúsculo do Uruguai. Já jogou no Chile, já jogou no Brasil, né, obviamente. Já jogou no México também. E tinha um interessado que era o Barcelona de Guayaquil. Foi a notícia que foi postada no GE. Globo. E agora o Dedé Onelei traz essa questão do Peñarol. Enfim, acho que é um jogador que pode... É muito complicado, cara, porque eu não gosto de taxar jogador nenhum, ainda mais um Léo Fernandes da vida, que é um cara que não tem 20 anos, né? Ele não começou a carreira dele agora. Mas assim, eu não vejo futuro pro Léo Fernandes no time do Fernando Diniz. É isso que eu acho que eu penso assim, sobre o Léo Fernandes. Pode render, tá? Pode render, e essa frase aqui envelhecer mal pra caramba. Mas, como diria Carlinhos Bala, só bate quem erra, né? Só erra pênalti, meu amigo, quem bate. E se eu poderia vir aqui e ficar zanzando pra um lado, zanzando pro outro, não te dando opinião nenhuma. Eu acho o Léo Fernandes horroroso? Não. Acho o Léo Fernandes ele tem, provavelmente é top 5, se não for top 3, sei lá, batidas na bola do Brasil hoje. É espetacular. Mas é um jogador que tem pouquíssima intensidade. E por que eu não cravo que o Léo Fernandes é horroroso, que ele não dá certo nunca no Brasil, etc? Porque pra mim ele não dá certo no time do Diniz, que é um time baseado primordialmente na intensidade. Então, eu acho pouco provável. E assim, o contrato do Léo Fernandes hoje é um contrato de empréstimo até julho, né? Um contrato que, se a gente quiser ficar com o Léo Fernandes, independente da resposta deles, né, lá do Toluca, a gente precisa fazer a maior compra da nossa história, 8 milhões de dólares. Além de pagar aí salário, pagar as coisas até junho. Eu acho pouquíssimo. Aí, isso eu cravo. O Léo Fernandes não vai fazer esses 6 meses jogar uma bola que a gente vá pedir para pagar 8 milhões de dólares nele. A verdade é essa. Não importa o que ele jogar nesses primeiros 6 meses, a única hipótese é ele ser artilheiro da Libertadores, líder de assistências no Brasileirão, campeão carioca fazendo um golaço de falta na final, no tricampeonato em cima do Flamengo. Isso, entendeu? É fazer um extremo absurdo desse. Porque a real é que, no geral, a equipe do Fluminense joga numa intensidade que o Léo Fernandes não consegue jogar. Talvez jogando num time mais cadenciado, um time do Odair Hellmann, um time que é muito físico, mas que força muito na bola parada, e que um cara como o Nenê, por exemplo, conseguia render, talvez faça sentido. No time do Diniz, e considerando que, como eu falei, ele só deve ficar até junho, aí ele vai ter 6 meses para mostrar futebol. E o Diniz, eu diria que, na pior das hipóteses, o Diniz só sai em setembro, que é ou em julho pro positivo, se vier uma proposta da Europa, e pro negativo lá em agosto, setembro, se a gente for lanterna do Brasileirão. Acho que são as únicas hipóteses do Diniz aí. Então, não tem por que ficar mantendo o Léo Fernandes, não. Outro assunto que a gente vai abordar aqui também é sobre André. Teve uma publicação agora do Ben Jacobs, um jornalista que está bem informado lá sobre a questão do André, lá no Fulham. E ele disse que a transferência de André para o Fulham agora parece improvável. Ele tinha dado a notícia de que a transferência só dependia de uma situação para acontecer. Só que essa situação não está acontecendo. Ele continua aqui. Apesar de um acordo com o jogador no ano passado, conforme relatado, né, por ele, a transferência dependia da saída de João Palhinha para o Bayern, nessa janela. Não teve nenhum movimento sobre isso ainda. Há um novo clube na Premier League interessado em André. O Liverpool não está na corrida.
segundo a publicação do Ben Jacobs. E aí fica assim, a situação do Fulham é a seguinte, ele precisa vender o João Palhinha para comprar o André. O João Palhinha eles estão pedindo 60 milhões de euros. E aí o Bayern não quer pagar, apareceram vários outros clubes, Arsenal, não sei o que, né? Enfim, 60 milhões de euros no tal do João Palhinha lá, o português que era do Sporting. Se eles não fizerem essa venda, isso foi até a notícia que ele deu da outra vez falando, olha, tá tudo certo para trazer o André. É só acontecer a venda do João Palhinha. Se não acontecer a venda do João Palhinha, não tem negociação pelo André. E aí o que ele traz agora é o fato de que sem João Palhinha, né, as coisas caminham para não ser vendido. Então provavelmente é sem André. Tem uns burburinhos aí, já circulando na internet e tal, de uma venda dele por 30 milhões de libras, que seria os 35 milhões de euros, que ele estaria indo pro Fulham. O André, inclusive, postou um story no Instagram. Na verdade, galera, eu fui conferir aqui, achei a imagem e, na verdade, a esposa dele aqui postou esse Até Breve Brasil, mas marcando ele numa foto com ele no Galeão. E ele só repostou essa foto. Mas deu pra entender, né? Que eu vou ver se eu consigo achar o print, tá? Eu passei por esse print aqui, pô, viajando de férias. Você vai passando, porque quando não tem internet, você tenta atualizar algumas coisas. Mas eu já vi a publicação, não tá mais lá agora no momento que eu tô gravando, não. Mas eu vou ver se eu conseguir, eu boto aqui do lado um print dele indo viajar e botando um Até Breve Brasil. Pra muita gente isso não ficou com cara de jogador que tem no viajar de férias. Ficou com cara de jogador que vai viajar e ficar por lá mesmo. Então isso demandaria eu já ter algum acerto. Eu falei lá no início que, tirando a notícia do Léo Fernandes, as outras notícias eram ruins, porque vender o André era maravilhoso financeiramente. Né, isso todo mundo sabe. Ficar com o André, né, que é essa notícia do Ben Jacobs, dá a entender de que o Fulham não vem mais atrás. Então, enfim, se não vender o João... Não, tá difícil de vender o João Palhinha e sem o João Palhinha ele não vem atrás. É complicado porque a gente precisa da grana também. Então, assim, o cenário ideal pro Fluminense neste momento, ideal e realista, né, era vender o André por um valor muito alto. Esse era o cenário ideal pro Fluminense no momento. Ficar com o André não é o cenário ideal, porque você vai ter o cenário ideal no campo, mas nas finanças vai ter um rombo, vai precisar vender mais jogadores e tal. Jogadores que às vezes nem precisaria aceitar esse tipo de proposta, vai aceitar. Então acaba sendo mais complicado nesse sentido. E também vender o André por preço baixo, não preciso nem falar que também é muito ruim, né? E para fechar, falar um pouquinho sobre o John Arias, cara. A gente viu algumas notícias sobre o John Arias, tá? E alguns prints. Eu vou colocar aí em ordem cronológica dos fatos, tá? O site MLS Multiplex, que eu vou deixar rodando aqui do lado, o site MLS Multiplex fez uma matéria, o Arthur Fernandes, que é um jornalista que escreve para esse site da MLS, ele fez ali uma matéria falando que o John Arias está não só com o Zenit, que já teria feito uma proposta concreta por ele, mas também 2 equipes da MLS na corrida pelo John Arias. Isso é o primeiro fato. O segundo fato sobre o John Arias. Lá na Europa, o Ekran Konur, que é um jornalista complicado, porque ele não é o Fabrício Romano brasileiro, ele é o Jorge Nicola. Dá 200 mil notícias, acerta muitas, mas erra muito também. E aí ele disse que tinha clubes da Itália e da Alemanha checando a situação do John Arias, ou seja, tá lá no roteiro deles averiguar informações sobre o John Arias. Isso é muito incipiente ainda também. E outro fator é o Michael, ou Michael, não sei como é que se fala, né, mas ele me parece ser colombiano, não sei, mas ele é um jornalista com muitos seguidores no Twitter e que tem um grande engajamento assim também. Não sei se ele é argentino, enfim, mas ele escreve muito sobre futebol sul-americano. E ele publicou o seguinte, que vários clubes da Europa estão buscando o melhor colombiano do mundo na atualidade. Estão buscando, no caso, vindo buscar de tipo contratar, né? Atual jogador do Fluminense, John Arias. Itália e Alemanha são os principais interessados. É uma notícia meio que na linha lá do Ekran Konur, né? E foi publicada depois, mas eu gostei desse termo melhor colombiano do mundo. Acho que é uma notícia interessante.
o fato de que jornalista grande e tal tá se referindo como isso. É óbvio, tem o Luiz Dias que tá voando lá no Liverpool e tal, enfim, você vai ter ali essa questão toda, mas acho que ninguém tem dúvida de que o John Arias está entre um dos melhores colombianos do mundo. Tá na seleção e não só isso, também tem um destaque ali dentro da seleção também. Eu, na matéria numa dessas matérias que eu li aqui, ainda fala do desejo, que do- enfim, não é dúvida pra ninguém que o John Arias, ele não quer sair do Fluminense, mas ele quer ir jogar na Europa. E a MLS me dá medo nisso. Porque não é só o jogar na Europa pelo destaque. É o onde morar e tal, que é o que a MLS pode oferecer. Se o John Arias quer crescer na carreira e ter destaque na carreira, a MLS seria horrível para ele nesse momento. Por outro lado, a relação dos colombianos com os Estados Unidos é diferente da nossa pela proximidade geográfica. Então não sei até que ponto ali tem alguma questão na cultura futebolística deles que valorize mais a MLS do que a gente. Mas o fato é que ir para a MLS nesse momento seria furada. Já do outro lado, em relação a ir para a Europa, aí teria que botar uma grana, né? Aí teria que botar uma grana. Mas enfim, vamos ver, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima. Valeu!